Boa tarde a todos, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, queria dar-vos as boas-vindas e agradecer também a quem está aqui comigo, o professor António Costa Pinto e o professor Pedro Magalhães, que são os coordenadores dois dos três coordenadores deste livro, o essencial da política portuguesa, que vamos apresentar agora. Ele é a edição portuguesa do Oxford Handbook of Portuguese Politics. Tem o contributo de vários autores, como podem ver, um volumoso projeto que envolveu muita gente, e queria também, não posso deixar de agradecer também à Fundação Francisco Manuel dos Santos, sem a qual não teria sido possível fazer este investimento, mas que achamos que é um excelente contributo para o mercado editorial e não só, e para os estudos nesta área da política, mas sobre isso eles falarão muito melhor do que eu, e por isso passo, e também porque temos só 45 minutos, passo desde já a palavra ao Pedro Magalhães. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Quando me falaram para estar na Feira do Livro com este aqui, a primeira coisa que percebi mal, é que ia estar sentado numa mesa, aquelas que nós vemos à espera que aparecessem 2 ou 3 pessoas durante o dia. Esta situação é um bocadinho melhor, temos um bocadinho mais. E permite-nos também falar um bocadinho em geral sobre o livro. A história deste livro é relativamente simples de contar. Nós, na nossa atividade, quando escrevemos artigos em revistas académicas, ou quando escrevemos livros, e quando temos de falar de outros países, e quando não os conhecemos especialmente bem e precisamos ir à procura de alguma informação relevante, uma das principais fontes são estes Oxford Handbooks, que já há sobre Itália, já há sobre Grécia, já há sobre França, já há sobre Espanha. E um de nós, que não está aqui, não fui eu, nem foi o António, foi o Jorge, teve a ideia de, mas porquê é que não há um sobre Portugal? E quando ele disse que porquê é que não há um sobre Portugal, é como aquelas ideias que são completamente evidentes até que alguém, mas não são antes de alguém a ter, só se tornam depois de alguém a ter. E era uma ideia evidente porquê? Porque o que se passou nos últimos, vamos dizer, genericamente 20 anos, é que esta área dos estudos políticos é uma área que cresceu muito em Portugal. Eu voltei do meu doutoramento nos Estados Unidos em 98, depois acabei o doutoramento em 2003, mas voltei em 98 para Portugal, e quando cheguei a Portugal não havia licenciaturas em ciência política e muito menos estudos pós-graduados. Não havia, era muito raro, apesar de haver alguns casos, mas era muito raro investigadores nesta área publicarem em revistas académicas internacionais, e este tempo todo depois tudo mudou radicalmente. Esta área, eu não posso jurar porque não tenho números sobre outras áreas, mas deve ser das áreas, pelo menos das ciências sociais, em que houve maior crescimento e maior internacionalização e maior... Portanto, a ideia era evidente por causa disso, era porque havia muita gente que podia escrever este livro. Era também evidente, tendo em conta aquilo que nos pareceu a necessidade deste livro, que tinha sido pensado inicialmente para cumprir a mesma função que vos falei há pouco, ou seja, para dar a investigadores noutros países uma obra de referência relativamente fácil de consultar sobre muitos temas, pudesse dar um retrato relativamente geral do estado da arte, sobre o que se sabe, sobre os vários temas que existem neste livro. Mas depois, a certa altura, portanto, esse era o objetivo inicial, a certa altura, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, começou-se a pensar num segundo objetivo, que era o de traduzir o livro e torná-lo não só uma obra de referência para colegas nossos que estão no estrangeiro, mas uma coisa um bocadinho mais geral, para um público interessado, mas que pudesse servir para que rapidamente alguém que se interessa
evolução do sistema de partidos, como é que funciona o sistema eleitoral, como é que evoluiu a relação entre o Presidente e o Governo ao longo da nossa história política, como é que os legados da transição política ou da descolonização afetaram aquilo que é a democracia hoje. Como é que funciona a relação ou a importância dos grupos de interesse organizados. E estou a dar exemplos de vários capítulos do livro. Eu pudesse ter imediatamente esta obra de referência. Não é um livro para ler na cama, acho que pode ser perigoso mesmo. Eu geralmente adormeço, portanto, a ler, pode acontecer qualquer coisa. Mas é um livro que acho que tem esta virtude de, por um lado, mostrar aquilo que nós fazemos, que não é ir à televisão comentar a cor do gelado que o Presidente está a comer. Os politólogos fazem outras coisas. Eu acho mais interessante. Tem a virtude de, para quem pega neste livro, ficar a saber, isso foi uma preocupação nossa, o que é que se sabe sobre um determinado assunto, mas também o que é que falta fazer, o que é uma interrogação, o que é que ainda não foi estudado. É o tipo de coisa que geralmente não passa na comunicação social, porque nós queremos dar a ideia que sabemos tudo, mas não sabemos tudo, há muita coisa que não se sabe. E também já agora, e vou terminar e passar a palavra ao António, uma das coisas que também caracteriza este livro, e se eu estive a dar a ideia errada, queria agora corrigir, não é apenas um livro escrito por politólogos. Este livro tem economistas, tem pessoas da área da psicologia social, tem historiadores, tem sociólogos, porque a nossa preocupação também foi de fazer um livro que falasse não apenas da política, mas do contexto em que a política acontece. O que é que tem acontecido à evolução das desigualdades económicas e sociais em Portugal? Há um capítulo sobre isso. O que é que tem acontecido do ponto de vista da imigração, na ligação, obviamente, que tem tido em muitos países, em Portugal tem menos por enquanto, a ligação ao sistema político enquanto tema político. Portanto, é um livro que não é apenas sobre a política e as instituições políticas no sentido estrito, mas também sobre toda a sua envolvente, incluindo também, e com isto passo ao António, questões ligadas às relações internacionais, às relações externas, à inserção de Portugal no mundo, com ênfase, obviamente, naquilo que nos torna mais particulares, que são as relações, por um lado, com a África e com o Brasil, mas também a posição geoestratégica de Portugal. Então é um retrato, penso eu, bastante abrangente de quase tudo aquilo que nós possamos imaginar que esteja relacionado com a política em Portugal. Só últimas duas coisas. Depois de ter feito este livro e de já o ter apresentado em outros contextos, há sempre aquela reflexão sobre o que é que faltou fazer. Eu acho que há duas coisas que este livro podia ter tido e não tem. Tem 48 capítulos e podia ter tido pelo menos 50. Este livro não tem um capítulo sobre o tema do ambiente e do território. Trata a questão em vários pontos, em particular num capítulo sobre descentralização política, mas não trata o ambiente do território, e também não temos um capítulo sobre aquilo que hoje se chama inovações democráticas. E quando eu falo disso, falo de coisas como orçamentos participativos, assembleias deliberativas, cidadãos. Era inevitável, portanto, olharmos para o fim e percebermos o que é que faltava. Eu acho que essas duas coisas faltam, mas eu acho que não falta mais nada. E passa a palavra. Boa tarde, eu não tenho praticamente nada a acrescentar ao que disse o Pedro. Gostava apenas de descrever o livro partindo de um debate da apresentação que eu tive aqui há alguns dias, noutro pavilhão, que era o pavilhão da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estava a apresentar um livro sobre direitos humanos, escrito por um colega nosso. E quando estava a ler esse livro, Direitos Humanos, pensei, mas que diferença entre aquilo que nós podemos chamar a teoria política e, digamos assim, a visão dos cientistas políticos académicos sobre a sociedade. E, no entanto, grosso modo, nós estamos a falar dos estudos políticos. Porque é que eu me, digamos, com alguma perplexidade,
porque é que eu começo com este tema? Porque quando nós ouvimos falar de direitos humanos, estamos sobretudo a pensar, creio eu, de uma forma eventualmente antiquada, que são os direitos políticos fundamentais, a Carta das Nações Unidas, no fundo, o direito à integridade física e os direitos políticos fundamentais, não é? E nós sabemos que, historicamente, basta olhar para a Constituição Portuguesa, esses direitos políticos fundamentais foram consagrados nas Constituições e aumentando. A Constituição Portuguesa tem o direito à habitação, que era uma coisa que inicialmente eu não estaria à espera, nem creio que os pais fundadores, digamos assim, da teoria política liberal, que pensaram os direitos humanos, tivessem a pensar também no direito à habitação e o direito, uma panóplia muito grande de direitos sociais e, nos últimos tempos, inclusivamente, direitos ambientais. Bem, o livro terminou e tal. Porquê é que eu começo por este tema? Porque o que nós tentámos fazer com este livro, no fundo, foi devolver um retrato informado à sociedade portuguesa de como é que tem funcionado o nosso sistema político, democrático. Creio que a contribuição, agora estamos a falar ou eu estou a falar, digamos assim, em modo de autoelogio, porque, como é natural, o mundo político é de todos. O mundo político é das ideias, o mundo político é dos partidos, o mundo político é da diversidade da cidadania, o mundo político é da defesa de valores autoritários e da defesa de valores democráticos, etc, etc. E eu creio que nós, neste livro, tentamos, pelo menos, devolver, digamos assim, à sociedade portuguesa o que é que os académicos, que tipo de investigação os académicos têm sobre a democracia, sobre a sua condicionalidade, sobre as atitudes perante a democracia, sobre porque é que os partidos políticos não são, à luz da teoria política, um grupo de cidadãos que decide formar um partido e depois anda aí a dar mensagens à sociedade e sobe e desce. Porque é que os sistemas partidários condicionam inclusivamente a atitude da cidadania. Tudo isto para o caso português, eventualmente também com uma... eu li os capítulos sobre economia, não sou economista. E obviamente estava a ler os capítulos sobre economia e estava a pensar em correlacioná-los com as atitudes. O capítulo sobre as atitudes portuguesas perante a economia. Ou seja, a ilusão que uma parte da cidadania tem, por exemplo, de que a economia depende do Estado. E, portanto, o Estado é um motor fundamental do desenvolvimento ou não desenvolvimento económico. O que é algo que, por exemplo, no caso português, é bastante... Enfim, poderia ser duvidoso, pelo menos em termos de crescimento económico. E, portanto, basicamente é isso. Foi o que nós tentámos fazer. Como sabem, os académicos têm uma grande tendência para falar pelos próprios. O top da ciência política é escrever para 20 colegas, plural. Teoricamente, os mais consagrados escreveram para 1500, depende aqui dos downloads dos nossos artigos académicos. E aqui tentámos, foi de facto, devolver à sociedade portuguesa esse retrato que eu creio que expressa bem, e termino aqui, uma disciplina e uma área que há 40 anos não existe. Daqui a uns tempos, aliás, mais propriamente, termino, daqui a um mês e meio, no âmbito de uma coleção sobre o 25 de Abril, que está a traduzir livros publicados em inglês que nunca foram traduzidos em português. Há um politólogo norte-americano que falava português, chamado Tom Bruno, que faz a história da sua poesia. Chega a Portugal em 74 e diz: onde é que estão os estudos políticos em Portugal? E termina o livro 40 anos depois, não é verdade? Porque o prefácio foi escrito no mês passado, a dizer que é impressionante como é que, efetivamente, a situação mudou. E, portanto, estes 40 e picos autores, no fundo, tentaram
justamente fazer isso, ou seja, pôr o mundo académico a falar com a sociedade. Mas não está em causa, eu passo a vida a participar em debates na televisão, às vezes fico irritado, não interessa, porque pronto, as pessoas que estão ao meu lado são generalistas e portanto acham que são sempre de olhão, têm aquela versão do campo político de ser de olhão, não é? Eu sou de olhão, já sabia que não interessa, que o António Costa ia fazer isto ontem e depois amanhã ele vai fazer isto de certeza. São outras visões que não são necessariamente ligadas a partidos políticos, são ligadas a comentadores, a comentário, não são vistos por muita gente, porque os canais do cabo de comentário político não são exatamente vistos pela grande maioria da sociedade portuguesa, e nós tentamos aqui dar uma visão, digamos assim, que achamos mais esclarecida sobre a democracia portuguesa, e era isto que eu tinha. Muito obrigado. Os nossos organizadores foram muito eficientes e por isso ficamos aqui com um pouco de tempo. Se alguém quiser aproveitar para fazer uma pergunta, eu creio que eles estarão disponíveis para prestar esclarecimentos ou para conversar um bocado com o público. Se ninguém tiver, eu posso fazer uma pergunta também, a partir talvez de uma perspectiva mais de edição. Como é que, imagino que seja um desafio tremendo, não é? Conseguir reunir estes contributos todos, não é? Não só reuni-los fisicamente, não é? Recolher os textos, mas ter uma visão de como é que nós vamos dar o essencial da política portuguesa, não é? Que é o que nós estamos aqui a prometer, com quem é que vamos falar, a quem é que vamos pedir. Imagino que tenham tido também de ter alguma atenção à questão das correntes políticas, não é? Não sei se pensaram nisso, nesse tipo de equilíbrio, direita, esquerda. As pessoas quando ouvem a palavra política começam logo a ir para a sua trincheira e pensar, elas agora só vão ter textos de... Não sei, pronto. Dessa perspectiva gostava de saber, da parte de ambos, como é que foi este desafio e que linhas é que seguiram para garantir aqui esta unidade que acho que conseguiram? Eu, antes de Pedro responder, queria só dizer o seguinte, que este livro tem uma dupla vantagem, com toda a sinceridade. Ele foi escrito inicialmente para um público, digamos, relativamente vasto e culto, que tem uma ideia vaga de onde é Portugal. E, portanto, quase todos os autores fizeram um esforço, creio eu, muito significativo, de, sobretudo, fornecer muita informação e de pensarem num público que não que sabe vagamente onde é Portugal. E, portanto, a tradução portuguesa justamente colocam para uma leitura mais vasta do que aquilo que inicialmente ele foi pensado. E, por outro lado, isto é um livro para ler tematicamente. Isto é uma espécie de um who's who, não é verdade? Quem é quem da democracia portuguesa, não em termos de pessoas, mas em termos de instituição. Bem, a escolha das pessoas. A escolha das pessoas foi ao mesmo tempo muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. Eu vou explicar estas duas partes. Qual foi a parte fácil? Tem a ver com aquilo que eu dizia há bocadinho, que é o embaraço da escolha. Nós tínhamos muitas pessoas já hoje com muito trabalho, muito interessante sobre todos estes temas e, portanto, a questão de saber não há ninguém para fazer isto nunca se colocou. Portanto, essa foi a parte fácil. A parte difícil foi escolher no meio dessa gente toda. E a preocupação que tive, houve aqui várias preocupações. A primeira é que nós quisemos que houvesse alguma diversidade de filiação até académica. Portanto, o capítulo tem pessoas que estão na Universidade de Lisboa, no ISCTE, na Universidade de Coimbra, em todo o Minho, em Aveiro, em todo lado. E mais do que isso, até o livro tem outra característica, que é ter pessoas que estão a trabalhar fora de Portugal. Tem pessoas, salvo erro, de 8 nacionalidades diferentes, o que também é interessante. Não há só portugueses a escrever aqui. Há pessoas
uns a trabalhar em Portugal e outros fora, que estudam Portugal. Isso nós achámos também interessante trazer. Em geral, como dizia o António, uma característica de todos os capítulos é que se coloca um pouco de fora de Portugal a olhar para dentro. Todos fazem um pouco isso. Portanto, o lugar, não físico, mas mental, sobre Portugal é um olhar de comparação, de colocar Portugal no contexto europeu. Mas, em alguns casos, foi mesmo um lugar físico. Pessoas estão a trabalhar em Cambridge, em Oxford, foi muito chique. Quisemos ter essa diversidade. A outra diversidade, apesar da maior parte das pessoas que aqui escrevem não terem, pelo menos de forma pública, um posicionamento ideológico claramente identificável, alguns têm. E nós quisemos garantir que havia, desse ponto de vista, um bocadinho de tudo. Então, nós encontramos desde... A maior parte das pessoas que aqui vão ler são pessoas que não têm posições político-partidárias conhecidas. Mas algumas têm e, nesses casos, quisemos garantir que havia um bocadinho de tudo. Portanto, quisemos diversidade também desse ponto de vista. O outro ponto de diversidade foi o seguinte. Nós somos 3 homens, editores, o que desde logo hoje em dia, quando se quer fazer uma coisa destas, levanta um problema, e nós quisemos ter a certeza de que o livro tinha, do ponto de vista dos autores, diversidade de género. Mas atenção que eu acho que cada vez menos isto é um aspecto instrumental. Vamos ter mulheres para ver se isto... É que, na verdade, aquilo que eu acho, não sei o que é que o António pensa, mas daqui a 20 anos vai ser muito difícil, quem quiser fazer um livro destes, ter tantos homens como mulheres. Porque uma das coisas incríveis que aconteceu na ciência política é que hoje em dia, e nós sabemos isso dos nossos alunos e das pessoas que se doutoraram há pouco tempo e estão a trabalhar connosco, há imensas mulheres a fazer investigação em ciência política. Portanto, um bocadinho como acontece, e nós sabemos da investigação das empresas, quando, por exemplo, se abrem cotas para mulheres nos conselhos de administração, e o efeito é que a qualidade das pessoas melhora, porque no fundo o que acontece é que os homens menos bons que lá estavam acabam por sair. Eu acho que garantir diversidade de género num livro coletivo como este é uma garantia de que o livro é melhor, porque as coisas estão a mudar muito desse ponto de vista e muito do melhor trabalho que se faz hoje em dia, tendencialmente, porque havia um domínio masculino muito grande nesta área, tendencialmente entre investigadores mais jovens, é feito claramente por investigadoras mulheres. Portanto, nós tentámos ter esse equilíbrio e garantir que isso existia, a bem do livro e não mais de qualquer outra coisa. Muito obrigada. Temos ali uma pergunta. Eu se calhar vou até lá para vocês conseguirem ouvir e depois vocês respondem com este microfone. Muito obrigada, muitos parabéns aos autores. E eu gostaria de colocar uma questão. Uma das riquezas também da obra é ter autores representativos de várias gerações. E parece-me que esse aspecto é um aspecto muito positivo e de salientar. Voltava à questão do público. O livro foi pensado inicialmente para leitores, para um público anglo-saxónico, mais internacional. Agora, com esta edição portuguesa, qual é que é a diferença em termos dos capítulos e como é que está a ser pensado o lançamento do livro no espaço da CPLP, quer no SPALOP, quer no Brasil, Timor-Leste? Obrigada. Bem, este livro é a tradução exata do livro do Oxford Handbook. O que aconteceu foi que tem alguma atualização, sim, porque entretanto houve as eleições, precisamente, ainda fomos a tempo, isso e outras coisas. Tem algumas atualizações, mas é praticamente igual. E o que é que aconteceu neste processo? Inicialmente é um livro pensado para um público internacional, enquanto as pessoas estão a escrever os capítulos, enquanto estamos a fazer as primeiras versões, e depois quando surge a hipótese da edição em Portugal, não podia haver 2 livros diferentes, e, portanto era preciso fazer com que este porta-aviões
parasse no Porto, mas também parasse no outro. Não é fácil, o Porto é uma coisa, mas eu acho que se conseguiu neste sentido. Obviamente que isto não é um livro num tom coloquial ou jornalístico sobre a política. Portanto, o público é sempre um público em relação ao qual é colocada uma certa exigência. Mas, ao mesmo tempo, os dois suportes não são tão contraditórios, como dizia o António. Portanto, a tarefa acabou por ser mais fácil para as pessoas. Porque a ideia de fazer, em cada capítulo, uma espécie de síntese sobre o que se sabe sobre Portugal dos vários pontos de vista, sem presumir do leitor um conhecimento muito aprofundado, porque nesse caso era o leitor estrangeiro, acaba por servir também para alguém que não passa a vida a pensar em política, mas quer uma primeira aproximação ou uma primeira abordagem àquilo que estas pessoas andam a fazer, o que é que elas descobriram sobre porque é que causa a abstenção, porque é que as pessoas votam nos partidos em que votam, porque é que o nosso sistema partidário é como é, etc, etc. Portanto, os portos são ligeiramente diferentes, acho que nós conseguimos parar nos dois, mas eles não estão tão distantes. Conseguimos parar porque eles não estão tão distantes um do outro como se possa pensar. Sobre a CPLP, eu dirijo essa questão à tinta da China. Acho que é uma questão que a tinta da China pode... Mas é uma boa ideia. É uma boa ideia, é sempre uma boa ideia, mas não é muito fácil. Mas podemos pensar nisso porque, infelizmente, e apesar da facilidade da língua, não é assim tão fácil que os livros circulem entre os diferentes países e é uma coisa que devíamos todos, e estamos na Feira do Livro, é o sítio certo para pensar nisso, facilitar mais. Eu aproveito, tenho mais uma pergunta. Pode ser uma pergunta específica, mas também opinativa. Tem nível de resposta, não é? Pronto, boa tarde. Mais uma vez também congratular pelo livro. Estou ansioso para poder começar a ler. Já estive aqui a dar umas notas e também fazendo a ponte que eu tive com o Pedro no outro dia no Palácio do Aldeia, das celebrações da Comissão de 25 de Abril. E vou fazer uma pergunta quanto à questão da evolução da participação eleitoral. Eu acredito que aqui acabem por referir, especialmente nas eleições para o Parlamento Europeu, que são as eleições que os portugueses menos se dirigem às urnas. Nós, na altura, quando foi esta atividade no Palácio do Aldeia, falou-se muito da questão dos votos aos 16 anos. E eu questionava, por exemplo, nós vimos agora a Bélgica, no espaço de um ano atrás, a implementar o voto aos 16 anos, especificamente só para as eleições do Parlamento Europeu. Claro que ainda não temos dados para saber dizer se resultou ou não resultou, mas perante esta abstenção que acabamos por ver também em todas as eleições, mas especialmente para o Parlamento Europeu, que salvo foi 69,3%, quase 70%, será que este voto aos 16 anos pode fazer a diferença nestas eleições que são muito pouco, não digo discutidas, mas há muita pouca aderência? Obrigada. Bem, sobre o voto aos 16 anos. Isto é uma discussão que pode ocorrer em vários planos, não é? Há um plano quase, que eu chamaria filosófico, ou moral, ou ético, ou normativo, que é o de pensarmos quem é que deve poder votar. E quando começamos a ter essa discussão, é uma discussão que é um bocado perturbadora quando nós começamos a tê-la, porque quando começamos a tê-la rapidamente se percebe que a fronteira dos 18 anos é uma coisa um bocadinho menos evidente do que pode parecer, mas nós naturalizamos essa fronteira e está aqui. Podemos ter essa discussão, é uma discussão muito complicada e para a qual eu não serei o mais capacitado. Há um outro lado da questão que é mais empírico, que é perceber que nos casos em que isto foi implementado, o que é que aconteceu? A resposta não é muito fácil, porque aparentemente, que eu saiba, há efeitos de curto prazo e depois efeitos de médio prazo. Quais são os efeitos de curto prazo? São aqueles sobre os quais podemos estar seguros, em relação ao qual se fala sempre de um país, que é o país mais estudado, que é a Áustria. Os efeitos de curto prazo é que um dos receios que sempre existe quando se fala disto, quer dizer, nós sabemos que os jovens votam menos. Se os mais jovens lhes der o direito de voto, a abstenção ainda vai aumentar. Não foi isso que aconteceu.
O que aconteceu foi o contrário. Foi que os dos 16 e dos 17 anos, com a introdução dessa reforma e com o entusiasmo que isso aparentemente gerou, demonstraram níveis de participação surpreendentemente altos. E até no tipo de instrumentos que nós usamos, que são inquéritos, onde tentamos medir qual é o grau de interesse que as pessoas têm pela política, qual é o grau de conhecimentos objetivos que têm ou que sentem ter sobre a política, nada, e em alguns casos pelo contrário, distinguia esses jovens austríacos de 16 e 17 anos. O que é que se coloca aqui também desse ponto de vista? É que os efeitos de médio prazo não parecem ser tão claros na entrada dessas pessoas clara para um voto regular. Mas o verdito, acho eu, ainda não o temos. A única coisa que eu posso dizer com segurança sobre isso é que os receios de que 16 e 17 começam a poder votar, mas obviamente vão votar ainda menos que os 17 ou 18, isso não aconteceu. O que é muito interessante. A outra coisa que queria dizer sobre a questão do voto e sobre as eleições europeias é que não podemos esquecer isto. As pessoas votam motivadas pela percepção de que o seu voto vai fazer diferença. E obviamente que a relação entre a composição do Parlamento Nacional e a política e as decisões e a relação entre a composição do Parlamento Europeu e as decisões e os outputs políticos é muito mais difusa, é muito menos evidente. É natural que as pessoas votem menos. E há outra coisa que precisamos ter atenção. Uma das coisas que aconteceu nos últimos 40 anos em toda a Europa, e não só na Europa, mas em todo o mundo, é que as oportunidades de participar aumentaram dramaticamente. Eleições locais, eleições regionais, referendos, europeias, e há uma coisa que nós sabemos, é que quanto mais eleições existem, menos as pessoas votam. Há uma espécie de saturação, ou de cansaço, que é uma coisa que nos... Também ao mesmo tempo um paradoxo, não é? As pessoas têm mais oportunidades de influenciar a composição de alguns políticos que tomam decisão, e quanto mais oportunidades têm, menos as usam. É um fenómeno. Basta olhar para a Suíça. A Suíça é o país onde as taxas de participação nas eleições legislativas é mais estruturalmente mais baixo. E porquê? Eles passam a vida a votar em coisa. E portanto escolhem. É uma questão. Tenho pena que não esteja aqui o João Cancela, que foi a pessoa que escreveu o livro, mas é uma coisa que nos deve fazer pensar. Queria só fazer um comentário, aliás, sobre um tema que me é caro, do ponto de vista do debate, muito embora esteja completamente ausente em Portugal. Uma das principais obsessões, é natural que aconteça, como é evidente, das democracias contemporâneas é a questão da participação, na verdade, a questão das altas taxas de abstenção. Há, no entanto, uma opção que tecnicamente resolve parcialmente o problema. Na maior parte dos casos, pode colocar uma questão normativa e de direitos, sem dúvida nenhuma, que é o direito a não participar, mas essa é algo sobre o qual nós temos a certeza que acontece. É o voto obrigatório. O voto obrigatório, mesmo com penalizações baixas, resolve tecnicamente as altas taxas de abstenção. O exemplo mais claro disso é o Brasil, como é evidente, só porque fica aqui, enfim, do outro lado do Atlântico, mas há outras experiências do mesmo modelo. Mesmo com penalizações relativamente baixas. Evidentemente que este é o tipo de debate que temos que conversar a maior parte das democracias europeias em termos de participação política, no geral, reconheçamos, ainda que no passado tenha sido equacionado e até realizado, não está em cima da mesa. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Senão eu termino eu com uma, que eu gosto de vos ouvir falar e vou aproveitar o tempo que temos. Há aqui uma, não sei se gostava de comentar um bocado esta dicotomia. Vou tentar explicar. Ainda há bocado o professor Costa Pinto falou da coleção que estamos também a fazer do 25 de Abril visto de fora. Já temos 2 volumes publicados na Tinta da China e que é também uma abordagem de estudiosos que se interessaram pela nossa política ou por os nossos processos democráticos e que os estudam.
e ponho a hipótese de talvez este livro só ter sido possível porque foi iniciado a partir de fora, não é? Portanto, há esta origem dele que vem das publicações da Oxford, mas por outro lado, e é daí a dicotomia, ele é uma prova de uma evolução e de uma, como é que posso dizer, de uma força da ciência política e dos nomes e das pessoas que estão a estudar isto em Portugal. Ele próprio é uma prova disso. Portanto, há aqui, não sei se identificam esta dicotomia e se ela tem algum tipo de análise possível. É uma lenta, eu diria que é uma, enfim, isto entrava já aqui na história da ciência política no mundo académico português, que é uma história que se conta em 3 minutos. Até ao 25 de Abril não existia ciência política, o que existia basicamente eram estudos políticos associados às faculdades de Direito. Em 1975, o velho Isques, enfim, alguns conhecerão, eu aliás queria estudar política nessa altura, porque estava farto de Direito, mas entretanto foi ocupado e, portanto, a política era a ação e não propriamente o estudo. É que eu creio que isso é importante, quer vindo da sociologia, quer vindo do direito, quer vindo de outras áreas, uma comunidade de ciência política começa efetivamente a existir em Portugal. Mas os primeiros, esta história não é conhecida, os primeiros grandes cientistas políticos que vêm estudar a democracia portuguesa e a democratização não são portugueses, são internacionais. São norte-americanos que já sabiam português, que tinham estudado o Brasil, e que no fundamental são responsáveis com alguns portugueses por estes estudos. Até em alguns casos, mesmo estudos de opinião. Pedro saberá mais, mas por exemplo, este Bruno que eu falei, em conjunto com um português chamado Mário Bacalhau, fez, digamos, os primeiros grandes estudos, digamos, de atitudes políticas dos portugueses. Não que alguns portugueses não estivessem nisso. Ou seja, é de facto, sobretudo, uma nova geração, não vale a pena falar. E porque ainda ontem, peço desculpa, ainda ontem, por acaso lá na minha instituição, a viúva do antigo ministro, que é a nossa diretora, do antigo ministro, Mariano Gago, distribuiu um livro deste Mariano Gago, um livro antigo já. Eu diria que também há outra coisa que foi responsável por uma grande parte do que está. E foi, de facto, uma revolução no sistema académico português, em grande parte com bolsas de estudo mais meritocráticas e mais internacionais, que foram dadas a uma geração que começa com a minha, ironicamente, e que já ultrapassou largamente a do Pedro, e que puderam, de facto, digamos, num certo sentido, modernizar, eu diria até, as ciências sociais em Portugal, não apenas a ciência política. Antes de responder a esta pergunta, queria só... Havia o comentário das gerações. Eu fui aluno do António, o Jorge foi meu aluno, e há capítulos onde participam pessoas que foram alunos do Jorge. Portanto, a coisa das gerações aqui funciona bem. Sobre esta aparente contradição, esta dicotomia, que se eu percebo bem é, por um lado, esta área desenvolveu-se imenso, e por outro lado, para isto acontecer, o impulso teve de vir de fora. Porque é que isto é assim? Sem vos querer maçar com a maneira como funciona as universidades e a academia, basta perceber isto. Aquilo que para nós, na nossa profissão, portanto, a nossa estrutura de incentivos, aquilo que está montado, aquilo que é mais valorizado num concurso, numa promoção, é publicar nestas revistas académicas que o António dizia, em que o artigo, ao fim de 5 anos, foi descarregado por 150 pessoas. Com sorte, pois há pessoas realmente muito boas, que o artigo é 1000 ou 1500. E, portanto, isto em parte faz sentido, e eu queria explicar porquê. A evolução de qualquer área de conhecimento é uma evolução que se faz, muitas vezes, do detalhe, do pormenor, do rigor, da cumulatividade dessa contribuição. E este incentivo para publicar nestas revistas académicas, com revisão pelos pares, em que nós submetemos o artigo e só 3 anos depois é que o artigo sai, porque andou para cá e para lá, a reanalisar tudo,
faz sentido que seja assim, porque é extremamente exigente este sistema e é um sistema que garante resultados que são bons. Mas isto depois tem um problema, que é, se me vier, e acontece imensas vezes, acontece a todos nós, quando nos vêm perguntar: eu vou escrever um livro, queres contribuir com um capítulo? Os incentivos não são muitos, porque nós temos imensa coisa para fazer e este produto mais tipicamente académico, como é mais valorizado, está tudo empurrado para lá. O que é que eu queria dizer sobre isto? Duas coisas. Primeiro, enfim, eu acho que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, por exemplo, há várias editoras, incluindo a Tinta da China, têm ajudado a mitigar um bocadinho o problema, que é, e mitiga-se desta forma, que é tornando evidente para nós que produzir outro tipo de coisas para um público mais vasto tem um valor intrínseco. Quer dizer, eu quando soube, passado há algum tempo, que a primeira edição disto tinha esgotado, eu fiquei, como é que é possível eu andar a gastar, não é gastar, acho que gastei bem, mas andar a gastar os últimos anos só a fazer o paper, o paper 1, o paper 2, o artigo 2, e não nos termos juntado antes para fazer uma coisa assim. Acho que a Fundação, com os ensaios, também cumpre muito essa função de dizer: há produtos interessantes, legítimos, com público, com valor, que... Agora, se isto depois é valorizado nas nossas carreiras, é outra questão. Se calhar não é valorizado o suficiente, mas é uma questão muito complicada. Mas eu acho que isto explica porque é que muitas vezes uma área de conhecimento pode ter um desenvolvimento que para a maioria das pessoas é completamente subterrâneo, porque nada daquilo vem ao de cima, ou se vem é muito indiretamente, e ao mesmo tempo, para uma coisa destas de acontecer, o impulso tem de vir de fora. Mas quer dizer, ele veio de fora, mas também veio de dentro, da parte da Fundação e da parte da Tinta da China, e há várias editoras em Portugal que também cumprem a mesma função, que é nos fazer valorizar e não sairmos um bocadinho da monomania daquela publicação que só 150 pessoas é que descarregam, mas foi na revista que tem o fator de impacto X, e portanto tem o H-index, não sei o quê, e portanto isto é que é importante. Não só isso é que é importante, temos que, ainda bem que isto aconteceu, e espero que aconteça mais vezes. Muito obrigada, e claramente ao termos chegado a uma segunda edição terão também chegado a novos leitores, esperamos nós. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês por terem estado aqui a ouvir falar de política numa tarde de sol, mas também é importante. Agradecer ao professor Pedro Magalhães e ao professor António Costa Pinto por terem estado aqui e por este livro. E desejar a todos uma boa tarde e um resto de boa feira, agradecendo também, como não podia deixar de ser mais uma vez, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que permitiu neste trabalho conjunto que este livro pudesse chegar ao público português. Obrigada a todos.